Muito bem. Então, nós vimos no bloco 1 a origem da startup, o que significa a startup. Agora vamos para o bloco 2, que é fontes de financiamento e modalidades empresariais. Então, nós vamos ver aqui o seguinte: de onde virá o recurso, de onde virá o dinheiro? Porque para qualquer negócio precisamos de dinheiro. E, em função da fonte desse recurso, nós vamos verificar qual modalidade empresarial, qual tipo de empresa se adapta melhor a esse recurso, a essa startup. Okay? Então, nós temos o seguinte: primeira fonte de recurso, primeira ideia, recursos próprios, ou seja, o empreendedor tem dinheiro para abrir esse negócio. O que ele tem que verificar é o seguinte: um negócio chamado custo de oportunidade. O que é custo de oportunidade? Custo de oportunidade é quanto alguém deixa de ganhar num negócio para investir em outro. Então, o que alguém deixa de ganhar num negócio para investir em outro é o custo de oportunidade. Então, por exemplo, o empreendedor está com o dinheiro dele na poupança. A poupança tem um rendimento. Ah, mas esse rendimento é mínimo. Sim, por quê? Porque todo retorno de um investimento está diretamente relacionado ao risco. E a poupança é uma das aplicações financeiras de menor risco. Menor risco, menor retorno. Se ele vai tirar o dinheiro da poupança e investir nesse negócio, ele vai deixar de ter o rendimento da poupança. Mas ele espera ter o quê? O rendimento maior aqui nesse negócio. Porque se não for para ter um rendimento maior, é melhor deixar na poupança. Então, por que ele vai ter um retorno maior? Porque ele vai ter um risco maior. Então, é isso que precisa ser analisado. A relação risco e retorno, para verificar se o risco que ele estará assumindo compensará o retorno que ele vai obter. Como é que vai analisar isso? No plano de negócio. Lá o plano de negócio que já mostrou isso, qual vai ser o retorno do investimento. Aí ele vai verificar se vai compensar ou não. Então, a primeira fonte aqui seria o quê? Recursos próprios. Mas não tenho esse dinheiro. Não tenho. Bom, se não tenho, vou buscar em algum lugar. Por exemplo, doações. Doações de quem? De parentes. O papai pode financiar o negócio. Então, o papai, a mamãe, né? Então, aí a doação é aquele dinheiro que vem na forma de doação, sem que haja necessidade de haver uma devolução, de haver uma retribuição, de haver uma remuneração. Então, doações de parentes, de amigos, vamos pedir aí doações de amigos. Tem também programas de incentivos, o próprio governo aí, Sebrae. Então, tem entidades que também incentivam aí as novas empresas, principalmente esses empreendedores, esses jovens que têm ideias, mas não têm recursos. Então, tem programas aí de incentivos a eles, né? Mas se não tivermos recursos próprios, não tivermos doadores, então vamos buscar o empréstimo do banco. Vamos tomar empréstimo para abrir esse negócio? Será que vai ser uma boa ideia? Porque esse empréstimo vai ter um custo financeiro. O nosso negócio vai suportar esse custo financeiro? Para tomar um empréstimo, o banco quer garantias, mas que garantia que nós vamos dar? Então, vamos ter que buscar o quê? Pedir para alguém ser o avalista desse empréstimo? Né? Qual a alavancagem que isso vai trazer? O que é a alavancagem? Esse empréstimo vai ter um custo financeiro. Então, o retorno que ele vai trazer teria que ser maior que esse custo financeiro, que isso que é alavancagem. Então, tomar empréstimo talvez não seja uma boa alternativa. Então, vamos buscar investidores que acreditem no nosso negócio. Então, nós temos, por exemplo, o chamado investidor anjo, né? O business angel. Né? Então, para que a imagem que eu estou mostrando aqui do anjo, eu estou procurando, o que eu estou procurando transmitir aqui nessa imagem, né?
Então, olha, as crianças ali, ó, protegidas pelo anjo. Então, a criança é startup, né? A empresa que está nascendo aí. E temos o anjo que vai proteger essas crianças, que vai proteger essa startup. Então, esses investidores anjos são o quê, né? É um indivíduo bem-sucedido, profissional e financeiramente, e com ampla experiência em negócio. Então, alguém bem-sucedido, que tem dinheiro e que pretende o quê? Ajudar esses jovens empreendedores. Então, o investidor anjo, ele compartilha os seus conhecimentos, ele aplica recursos próprios para proporcionar o crescimento dessa startup que ele julga promissora, que ele está enxergando um futuro para ela. E, em troca, logicamente, ele não está fazendo doação. Em troca, ele vai querer ter o quê? Uma participação societária. E, muitas vezes, essa participação societária, ele quer ter uma participação majoritária. Ou seja, ele quer ter o controle da empresa, porque é ele que conhece, ele que vai tomar as decisões, ele que vai colocar recursos. Então, essa participação, muitas vezes, ele quer ter uma participação majoritária, você ter mais que 50% do capital com direito a voto. Aí você vai falar, espera um pouquinho, eu estou tendo a ideia, vou abrir um negócio, vou dar o controle para ele, talvez seja bom. Então, às vezes, é melhor ser um acionista, um sócio, né? Não majoritário, que a gente não usa hoje mais o termo minoritário, a gente chama não controlador. É melhor ser não controlador de uma grande empresa, de um bom negócio, do que ser controlador de um negócio ruim. Entendeu? Então, é uma questão de análise aí. Né? Também temos o quê? As chamadas aceleradoras, porque, olha, a startup está crescendo, às vezes está nascendo, talvez o crescimento dela não seja muito rápido. Então, as aceleradoras é um tipo moderno de incubadoras. Então, a incubadora é aquela que fica ali, né, dando incentivo para a startup, mas a aceleradora, como o nome diz, quer acelerar esse crescimento. Então, ela vai dar apoio financeiro, ela vai dar consultoria, ela vai dar treinamento, então, e elas vão ter uma participação. Só que aqui, essa participação não necessariamente será majoritária, né? Porque ela quer incentivar lá, tal, mas é diferente do anjo, porque o anjo ele vai participar da gestão, da administração. Aqui, a aceleradora é mais assim, na forma de suporte, e não na forma realmente de atuação na gestão. Então, essa que é a diferença aqui do anjo para a aceleradora, né? Temos também as venture capitals, capital de risco, né? Então, é aquelas que compram uma participação acionária, uma participação societária nessa startup, geralmente minoritária, ou seja, eles não querem ter o controle, com o objetivo de ter as ações valorizadas. Ele está enxergando nessa empresa que ela vai crescer, que ela vai se valorizar, que se fornecer, que as ações vão se valorizar e que ela vai posteriormente vender e ter o retorno. Então, quem está investindo aí em Uber, quem está investindo aí em Airbnb, que hoje estão tendo prejuízo, mas estão achando que no futuro ela vai ter lucro, que as ações vão se valorizar e ela vai vender e ter o lucro. Então, ela não pretende participar da administração, entendeu? Ela só quer ter mesmo uma participação acionária, uma participação societária. Então, ver aqui, eu mostrei aqui algumas fontes de financiamento. Agora, dependendo da fonte de financiamento, aí nós vamos ver o quê? A modalidade empresarial que se adapta ao modelo de negócio e à fonte de financiamento. Então, nós podemos, agora sim, que vão chegar na abertura da empresa, que poderá ser o quê? Um microempreendedor individual, poderá ser um empresário individual, uma sociedade limitada unipessoal ou uma sociedade por ações. Então, o microempreendedor individual não tem sócios, ou seja, é um indivíduo que vai exercer atividade empresarial sozinho, não tem sócios.
Para se enquadrar aqui como uma MEI, né, ele tem o faturamento máximo anual é 81 mil, seria mais ou menos aí uns 7.500, aí 8 mil por mês. Então, realmente é uma microempresa. E ele só pode ter uma empresa, ele não pode abrir duas MEI, só pode ser uma. Ele pode contratar apenas um funcionário, não pode ter mais que um. Tem uma tabela de atividades permitidas, tem que ver se o ramo de atividade dessa startup se enquadra nas atividades permitidas para ser uma MEI, né? E por ser um empreendedor individual, se por acaso essa MEI não tiver recursos para pagar aí os credores, pagar os colaboradores, esse microempreendedor individual ele pode ter o seu patrimônio pessoal atingido pelas dívidas da empresa. Porque aqui a empresa e o indivíduo se confundem, porque é um indivíduo exercendo uma atividade empresarial. Então, aqui, olha, é só realmente um negócio muito pequeno. Como o nome diz, é uma microentidade, né? É um microempreendedor. Agora, também pode ser o quê? Uma empresa individual, já um pouquinho diferente. Também não tem sócio, porque é uma empresa individual. Só que, diferente da MEI, ela não tem limite de faturamento. O empresário individual, ele participa também apenas de uma empresa. Então, é um indivíduo exercendo atividade empresarial. Pode ter mais de um funcionário, então não tem limite de faturamento, não tem limite de funcionários, né? Também tem uma tabela de atividades permitidas para se enquadrar aqui como empresa individual. E as dívidas também podem atingir o patrimônio pessoal do indivíduo, porque na empresa individual, o indivíduo e a empresa se confundem, porque é um indivíduo exercendo uma atividade empresarial. Então, agora, se esse indivíduo fala, não quero ir sozinho, então podemos constituir o quê? Uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Então, aqui, olha, tem que ter, no mínimo, 2 sócios. Para ser uma sociedade, tem que ter, no mínimo, 2, né? Há uma responsabilidade solidária entre os sócios. Mesmo que um tenha uma participação maior ou menor, a responsabilidade é solidária, ou seja, um responde pelo outro. Ela será constituída por meio de um contrato social. Então, aqui há uma coisa interessante que é a chamada afinidade societária, ou seja, tem que haver uma afinidade entre os sócios. Então, tem uma afinidade profissional, pessoal, e tomar muito cuidado aqui, né? Uma frase que eu sempre uso é dizer o seguinte, né? Uma pergunta, né? O que é mais duradouro? O negócio que surge de uma amizade ou uma amizade que surge de um negócio? Então, às vezes, 2 amigos de longa data resolvem constituir uma empresa, uma startup. E pode ser que esse negócio não dê certo. E ao não dar certo a empresa, isso pode comprometer a amizade deles. Por outro lado, se você conhece uma pessoa por meio de um negócio, você fez um negócio com ela, você comprou um veículo, você vendeu um apartamento para ela, e essa pessoa se mostrou muito correta, muito responsável. E daí pode surgir uma amizade que provavelmente será duradoura. Então, precisa ter muito cuidado aqui na escolha aqui de quem vai ser seu sócio, e principalmente entender a importância de separar negócio da pessoa. Ser sócio é uma coisa, ser amigo é outra, né? Então, numa limitada, o capital é composto por cotas, né? Cotas de responsabilidade limitada. E as dívidas da entidade aqui não atingem o patrimônio pessoal. Não atinge, então, se a empresa não for bem, não ter recursos para pagar os credores, os sócios, a responsabilidade dele, como o nome indica, né, é limitada ao capital. Desde que, aí a gente vai ver no bloco 3, ela tenha uma contabilidade que mostre que não houve fraude, que não houve má gestão, que não houve confusão patrimonial.
entre o patrimônio da empresa e o patrimônio do sócio. Mas nós falaremos isso no bloco 3. Tá? Agora nós temos também a figura da sociedade limitada unipessoal, que ela substituiu a empresa individual de responsabilidade limitada. E é uma coisa assim meio né? Não tem muita lógica, porque ela não precisa ter sócio. Poxa, mas como é que vai ser uma sociedade sem sócio? Né? Um negócio meio estranho, né? Mas é isso. Né? Então, aqui também é um indivíduo que vai constituir essa empresa. Mas, nesta modalidade, a responsabilidade dele estará limitada ao capital. Então, não precisa ter um capital mínimo, porque anteriormente, na empresa individual de responsabilidade limitada, o capital mínimo era de 100 salários, 100 salários mínimos, né? Se eu não me engano, né? Era o capital mínimo, agora não precisa, né? Sem limite máximo de faturamento também, então não tem mínimo nem máximo de faturamento. Sem restrições do tipo de atividade, pode exercer qualquer tipo de atividade. E ela engloba profissionais que exercem atividades regulamentadas, então médicos, cientistas, dentistas, advogados, contadores, engenheiros, arquitetos, né? Podem abrir aqui esse tipo de empresa. Também, ela não tem limitações tributárias, ou seja, nós vamos ver na sequência, lá no bloco 3, as modalidades tributárias. Pode ser simples, pode ser lucro presumido, pode ser real. Né? Não tem restrições para a contratação de funcionários, pode contratar quantos funcionários quiser. Né? E o mesmo empreendedor pode constituir mais de uma sociedade limitada unipessoal ou ter outro tipo de empresa aberta. Então, ele não precisa se limitar aqui a esta única empresa. Né? Então, aqui a diferença entre a empresa individual e esta sociedade limitada unipessoal é a questão da responsabilidade. Então, na empresa individual, o indivíduo se confunde com a empresa. Aqui não. Aqui nós temos o indivíduo e a empresa como entidades distintas. Então, aqui nós temos o chamado princípio da entidade. Okay? Bem, podemos ter ainda o quê? Uma sociedade por ações. Então, a sociedade por ações, ela tem o capital dividido em ações, que podem ser ordinárias e preferenciais. As ordinárias sempre dão direito a voto. As preferenciais podem ter direito a voto ou não, mas elas têm preferência na distribuição de lucros, no reembolso de capital, tem algumas vantagens em relação às ordinárias. A sociedade por ação ela é constituída por meio de um estatuto social, ela tem acionistas não solidários, diferentemente da limitada, e ela pode ser de capital fechado ou capital aberto. Então, o processo normal geralmente é o seguinte: a empresa é constituída na forma de limitada, pode ser constituída inicialmente como SA? Pode, nada impede. O que a gente vê na prática, né? Primeiro constitui uma limitada, aí, à medida que ela cresce, ela pode ser transformada numa SA, que vai ser uma SA de capital fechado. Posteriormente, ela pode ir para a Bolsa. Então, pode abrir o capital, pode ir para a Bolsa lá, né? Aí está sujeita às normas da CVM e assim por diante. Okay? Então, nós vimos neste bloco 2 as fontes de recursos que vão financiar essa startup e também, dependendo da fonte de recursos, a modalidade empresarial que será constituída. Então, isso que nós vimos aqui nesse bloco 2. No bloco 3, nós veremos, então, a parte relativa a tributos e contabilidade.